Oi galera, voltamos para mais uma partezinha da nossa aula. Anteriormente a gente estava falando sobre os nossos ácidos graxos, que eu tenho os saturados e os insaturados. Os saturados são chamados de gorduras e os insaturados são chamados de óleo. A gente faz uma confusão meio que no dia a dia, né? Até por uma questão industrial, compra aqui, compra ali, mas agora a gente está sabendo o termo bioquímico da coisa, o termo químico. Então eu tenho um ácido graxo, um ácido carboxílico de cadeia grande, né? Por isso é chamado de ácido graxo, tem que ter mais de 10 carbonos. Só tem ligação simples, eles são gorduras, são sólidos na temperatura ambiente. Quando eu tenho ligação dupla ou tripla, a dupla é a principal dessa brincadeira, eu vou ter então meus ácidos graxos insaturados, que são chamados de óleos. Qual dos dois é mais prejudicial? Qual faz mais mal em toda essa brincadeira? A gente sabe que no estado sólido é pior, né, gente? Então, as gorduras, elas fazem mais mal do que os óleos. Mas, não que os óleos não façam mal. Eu já vou explicar por que pode acontecer deles fazerem mal. E diz respeito ao mau uso deles. Então, eu só quero citar para vocês dois ácidos graxos insaturados, que são os melhores para a nossa saúde e para o nosso metabolismo, que são o ômega 6 e o ômega 3. Com certeza vocês já ouviram falar desses dois, não é mesmo? Então, onde que eles são encontrados e para que servem esses ômegas? O ômega 6 é o ácido linoleico e ácido araquidônico, e eles têm as fontes, as origens nos nossos óleos vegetais, principalmente óleo de girassol, óleo de gergelim, linhaça. Eu tenho também canola e soja. Então, por exemplo, o óleo de soja é o mais comum das nossas casas. Se a gente pega lá uma embalagem de óleo de soja, leiam, se alguém não leu ainda, vai lá e lê. Tá lá, alimento rico em ômega 6. Tem as coisas ruins no meio? Tem, mas tem ali o ômega 6, que é um ácido graxo bom para a nossa saúde. Esse é o ômega 6. Agora eu vou falar do nosso ômega 3. O ômega 3 são quais ácidos? É o ácido linoleico, e daí tem dois nomes bem complicados, mas eu vou parar aqui no nosso ácido linoleico, certo? Qual que é a fonte desse ômega 3? Esse ômega 3 é encontrado em peixes. Peixes da onde? Peixes do mar, peixes marinhos, tais como o salmão, as trutas. O salmão é o mais famoso, não é mesmo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tais dos ácidos insaturados que podem fazer mal. Mas professora, você acabou de falar que os insaturados eles são melhores que os saturados. E de fato são. Só que eu pense lá no meu óleo de soja. Meu óleo de soja que tem meu ômega 3 lá e várias outras componentes dentro do líquido que eu estou vendo, né? Vou fritar batata, mas na maioria das vezes a gente não frita batata uma única vez no óleo. Se a gente não faz isso muitas das vezes na nossa casa, por economia talvez, imagine uma grande rede de fast food. Vocês acham que eles vão trocar o óleo cada vez que eles fritam batata? Eles vão fritando batata infinitamente, infinitamente entre aspas, né? Porque uma hora vai ter que trocar esse óleo. Mas eles vão fritando essa batata sem parar nesse óleo, até que alguém chegue e reclame, peraí, tá muito estranho isso daqui. O que acontece? Quanto mais eu aumento a temperatura, eu vou mudando a estrutura desse meu ácido graxo, que ele é insaturado. O que acontece? Não sei se vocês lembram da química orgânica do ensino médio, mas dentro da química orgânica existe a tal da isomeria. E dentro dessa isomeria eu posso ter a tal da isomeria cis-trans. A isomeria cis-trans ela está diretamente ligada com os alcenos, que são lá os meus hidrocarbonetos insaturados de ligação dupla. Então eu tenho um ácido graxo insaturado com uma ligação dupla, onde eu vou ter cis e trans. O que seria esse cis? Esse cis é quando eu vou ter dois hidrogênios que sejam, eles vão estar na mesma posição. Assim, bem a grosso modo, os dois hidrogênios, por exemplo, eles vão estar para cima. Os dois hidrogênios ou os dois radicais, os dois têm que estar do mesmo lado, eu chamo de cis. Conforme eu vou usando esse óleo, o que era cis, ele passa a ser
trans, ele troca de lado. A gordura cis, ela não é prejudicial para a nossa saúde, mas a gordura trans, que eu troquei o radical de lugar, ou os meus átomos de hidrogênio de lugar, né, que estão de lados opostos, então eu tenho agora uma gordura transaturada, que não faz bem para a nossa saúde, ela é prejudicial. Então, sempre que a gente pega uma embalagem de alimento, um salgadinho, qualquer coisa, costumem ler qual que é a quantidade de gordura transaturada que existe ali. Essa gordura transaturada, industrialmente, ela é boa pro fabricante. Por quê? Porque ela conserva o alimento. Conservando o alimento, ele demora mais a estragar. Só que é comprovado que essa gordura trans faz mal para o nosso metabolismo, para as reações químicas das nossas células. Ou seja, não é boa para a bioquímica do nosso corpo, para o grande laboratório que é o nosso corpo. Nas antigas, antes de ter os estudos e o pessoal comprovar que a gordura trans era ruim de verdade, o que acontecia? Por exemplo, bolacha. Você podia pegar lá um pacote de bolacha, abrir o pacote e deixar ele aberto, que a bolacha ela não amolecia. Por quê? Era colocado uma grande camada de gordura trans em volta dessa bolacha para que ela não amolecesse. Hoje em dia não, se a gente pega um pacote de bolacha, abre, em questão de minutos, de horas, já está molinho e fica ruim até de mastigar. Só que isso é melhor para a nossa saúde. Certo, galera? Mais um pouquinho agora falando dos nossos ácidos graxos saturados e insaturados. Os nossos ácidos graxos do tipo saturados, que são as gorduras, os que fazem mal, eles vão auxiliar no desenvolvimento da arteriosclerose, ou seja, não é bom para o nosso desenvolvimento, para o nosso corpo. Professora, todo mundo vai desenvolver isso? Não sei. O nosso corpo, ele é único, o meu corpo é único, de cada um de vocês é único. Então, o que funciona para mim não funciona para você e vice-versa. Mas na melhor das hipóteses, vamos prevenir, né? Evitar a tal das gorduras. E agora, qual que é o benefício dos nossos ácidos insaturados, que são os nossos óleos? Eles diminuem a formação de coágulos, diminui a pressão sanguínea também, eles evitam a arteriosclerose, exatamente o contrário do saturado, né? Ou ainda ele promove a limpeza das nossas artérias, facilitando a passagem do nosso sangue. E ele diminui a ação do LDL. LDL, com certeza todo mundo já ouviu falar, tem a ver com o nosso colesterol. Existe o HDL e o LDL, que comumente os médicos chamam o LDL de colesterol ruim e o HDL de colesterol bom. Na verdade, nosso corpo precisa dos dois, tanto o bom quanto o ruim. Mas por que a gente chama o LDL de ruim? Porque quando a gente se alimenta mal, o que vai acontecer? A gente se alimenta mal, esse ácido graxo entra no nosso organismo, vai reagir com a glicerina, que é o glicerol que tem no nosso corpo, produzindo ésteres, lipídios. E esses lipídios, eles estão diretamente ligados aos hormônios. Hormônios são lipídios no nosso corpo. E os hormônios estão ligados diretamente com o nosso colesterol. Então pode ser que dê ruim, né? Ter de mais ou ter de menos. Então assim, mais uma vez, a alimentação saudável, atividade física adequada, com acompanhamento, é a melhor maneira de fazer com que a nossa bioquímica, com que as nossas reações químicas, com que o nosso metabolismo funcione direitinho no nosso corpo. Certo? Até a próxima parte da nossa aula, pessoal!